Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito das teorias críticas, eu preciso trazer para vocês, ainda que rapidamente, o conceito de teorias do consenso ou criminologia do consenso e teorias do conflito ou criminologia do conflito. Para as teorias do consenso, a coesão social é baseada no compartilhamento de valores e normas comuns a todos os membros da sociedade. O crime, portanto, ele é visto como uma violação dessas normas compartilhadas, destes valores compartilhados e afetam o bem-estar de toda a comunidade. As leis penais visam exatamente proteger esse sistema de normas e valores que são indispensáveis para a vida em coesão social, em harmonia social. Já segundo as teorias do conflito, eles abordam a coesão social de uma maneira completamente diferente das teorias do consenso. Para eles, a coesão social se baseia na coação, na força que alguns membros dominantes exercem sobre os grupos dominados. As leis penais não servem, segundo as teorias do conflito, para proteger normas e valores comuns, compartilhados, homogêneos dentro da sociedade, dentro de todos os integrantes da sociedade. Para as teorias do conflito, as normas penais asseguram a ordem social opressora vigente e, por conseguinte, o triunfo desse grupo dominante. As principais teorias do conflito são as teorias críticas que nós vamos observar agora, posteriormente, que são a teoria da reação social e a teoria crítica propriamente dita. Para que vocês nunca mais esqueçam as teorias do conflito, imaginem uma arena que a sociedade é uma arena de batalha, onde grupos dominantes, são responsáveis, são detentores do poder político e são responsáveis por editar as leis penais. Então, esses detentores do poder, para manter os seus privilégios e esse estado de coisas, e manter aquele grupo oprimido controlado, ele se utiliza da edição de normas penais para assegurar essa ordem social vigente e, portanto, o triunfo desse próprio grupo dominante. As leis penais seriam uma superestrutura ideológica para manter essa infraestrutura. Atualmente, essas teorias do conflito que se iniciaram, têm raízes marxistas, onde esse grupo dominante seria o detentor do capital contra o trabalhador, ela foi se expandindo e hoje em dia, imagine várias batalhas sendo travadas dentro da sociedade, várias arenas de combate, em que grupos dominantes, o homem branco contra o homem negro, o homem indígena, enfim, os ricos contra os pobres, os homens contra as mulheres. Há várias batalhas sendo travadas, mas sempre um grupo dominante sendo detentor do poder e utilizando as leis penais para manter aquele grupo dominado sob controle. É essa a ideia principal, básica das teorias do conflito. Criminologia crítica. Também chamada de criminologia marxista, radical ou nova criminologia, esta abordagem vê o crime como resultado das desigualdades sociais e das estruturas de poder que favorecem as classes dominantes. Para a criminologia crítica, a criminalidade é reflexo de injustiças e tensões sociais inerentes ao capitalismo, ao modelo capitalista. Tratando do contexto histórico da criminologia crítica, surgiu entre os anos 60 e 70 com os movimentos por direitos civis, protestos contra a guerra e busca de transformações econômicas. Sofre clara influência do marxismo. O crime, para a criminologia crítica, é produto das desigualdades, é consequência de fatores inerentes ao capitalismo. A criminologia crítica emerge como resposta às teorias tradicionais que abordamos até agora, que eventualmente ignoram este contexto do capitalismo, este contexto social provocado pelo capitalismo. Principais teses da criminologia crítica: desigualdade social e criminalidade. Para a criminologia crítica, o crime é resultado de disparidades econômicas e sociais que são provocadas pelo sistema capitalista, que cria essas condições para criminalizar as classes desprivilegiadas, as classes marginalizadas. A criminologia crítica faz uma crítica severa ao sistema penal, porque afirma que o sistema penal é nada mais, nada menos, como eu já falei lá sobre as teorias do conflito, o direito penal é um instrumento de controle social para manter o status quo, ou seja, para manter os privilégios de uma casta privilegiada. Além disso,
Segundo a criminologia crítica, há uma aplicação seletiva das leis penais. As elites são tratadas de um modo mais benevolente do que as classes sociais baixas. O sistema penal seria responsável por manter esse status quo, manter esses privilégios, manter esse sistema de desigualdade, em vez de promover a chamada justiça social. Eles abordam ainda de uma forma bem crítica o próprio direito penal. Muitos autores, como Alessandro Barata, propõem inclusive uma releitura do direito penal sobre esse viés crítico, sem necessidade de modificação das leis penais. Para os críticos, o direito penal integra aquela superestrutura ideológica que reflete as relações de poder, que reflete aquelas relações que estão na estrutura, na base da sociedade, do sistema capitalista, da sociedade capitalista. Portanto, o direito penal serve nada mais, nada menos para manter essa ordem social vigente. Segundo os críticos, as leis penais são instrumentos para perpetuar o controle social e a desigualdade, e não para promover o que eles acreditam que seja a justiça social. A criminologia crítica possui várias teorias, não é? Ela engloba, ela compreende diversas teorias, cada uma com uma abordagem distinta. E aqui eu vou trazer as principais para vocês, que são as teorias abolicionistas, as teorias minimalistas e a teoria neorrealista de esquerda. Existem outras variações, outros desdobramentos, outras tendências da criminologia crítica, é bom deixar isso claro. No entanto, eu trouxe essas três para fins de revisão, por se tratar, na minha visão, de uma das três mais importantes. Teorias abolicionistas propõem a abolição completa do direito penal e a adoção de métodos alternativos de solução de conflitos, modelos consensuais, tratamento terapêutico, enfim, é o abandono total do direito penal. Existem ainda as teorias minimalistas, que defendem um abolicionismo moderado do direito penal, ou seja, um direito penal mínimo, a ênfase em penas alternativas e a aplicação da pena privativa de liberdade apenas em casos excepcionalíssimos. Temos também a teoria neorrealista de esquerda, de Jock Young e John Lea. Eles apresentam essa teoria numa obra chamada O que Fazer com a Lei e a Ordem, de 1986, e eles fazem uma crítica a essas abordagens mais radicais anteriores e defendem uma visão mais pragmática a respeito do tema sistema penal e direito penal. Inclusive, eles defendem que o uso do direito penal para proteger exatamente essas pessoas, esses grupos mais vulneráveis, e utilização de modelos de polícia comunitária. Como exemplo de utilização do direito penal para proteger vulneráveis, eles defendem, inclusive, um direito penal mais severo, um direito penal rígido, severo, né, contra crimes, por exemplo, relacionados ao racismo, ao preconceito, enfim, para proteger esses grupos mais vulneráveis. Teoria da reação social, rotulação social, etiquetamento, ou também chamada labeling approach. Trata-se de uma teoria crítica, também uma perspectiva crítica da criminologia, e ela enfatiza o papel dos processos de criminalização, ou seja, o papel de atuação das agências de controle formal sobre a criação, sobre o nascimento de uma carreira criminosa, ou seja, de uma perpetuação do comportamento criminoso. Essa teoria surgiu nos anos 1960 nos Estados Unidos e tem os seguintes princípios fundamentais. Ela traz o conceito de desvio primário e secundário. O primeiro desvio, o desvio primário, o crime, quando ocorre o primeiro ato desviante, não tem nenhum impacto na formação da autoimagem, da identidade do indivíduo. No entanto, o desvio secundário é causado exatamente em razão do processo de rotulação e da punição que o indivíduo sofreu pelo desvio primário. Para vocês que serão delegados de polícia, não é fácil, não é? A gente tem uma resistência natural a essa teoria e é uma crítica que se faz, porque, como a gente pode ver, ela se foca no desvio secundário, não é? Depois que o indivíduo é punido e preso, aí ele comete crimes, e a teoria da rotulação afirma que ele acaba praticando esse segundo crime em razão de ter sido punido, não é? Estigmatizado, rotulado como criminoso. No entanto, ela não aborda as causas do desvio primário, né? Porque o indivíduo praticou esse desvio primário. Mas, enfim, a gente precisa, é uma teoria bem importante, bastante cobrada, então a gente tem que entender essa teoria da reação social.
Para a teoria da reação social, a sociedade que cria o desvio ao aplicar rótulos a comportamentos e indivíduos. A identidade social do indivíduo é dominada por esse rótulo, por esse processo de rotulamento, levando ainda a um maior isolamento, não é? Uma estigmatização, e aí sim ao desenvolvimento de um comportamento criminoso persistente. A teoria da rotulação social foca nos processos de criminalização. Para ela, os sistemas formais de controle, polícia, justiça e mídia, rotulam indivíduos de criminosos de maneira seletiva e discriminatória. Para essa teoria, raça, classe e estado social influenciam a aplicação desses rótulos. E as taxas de criminalidade refletem a aplicação seletiva da lei mais do que as taxas de criminalidade reais. Consequências políticas criminais da teoria da reação social. Eles defendem a intervenção mínima e a descriminalização. Defendem ainda o menor envolvimento das agências de controle formal sobre o controle do crime, porque, segundo eles, isto reduziria a chance do início de carreiras criminais. Percebam, meus amigos, que essa teoria da rotulação social ela afirma que o indivíduo comete uma desviação primária, comete um crime inicial, a partir daí sofre um processo de etiquetamento, e aqui entra em cena, e é importante entender o conceito de instituições totais de Erving Goffman. Ele afirma que as prisões e manicômios, inclusive tem a nova política antimanicomial do CNJ, que também tem raízes nessa própria teoria, porque para esta teoria as prisões e os manicômios são instituições totais, o que ele chama de instituições totais, que isolam e despersonalizam os indivíduos. Essas instituições reforçam os rótulos de desvio ao transformar a identidade própria dos indivíduos em criminosos ou pessoas desviantes ou desviadas. Além do conceito de instituição total, é preciso entender também o conceito de cerimônias degradantes de Harold Garfinkel, vou ler em português, que também faz parte desse processo de etiquetamento, que são os rituais formais que rotulam os indivíduos como criminosos. Os rituais são aqueles julgamentos e a cobertura midiática que reformam o estigma do indivíduo como criminoso. Após o cometimento do desvio inicial, do crime inicial, e desse processo de etiquetamento, a colocação do indivíduo numa prisão, a rotulação dele como criminoso, a condenação, a rotulação dele como criminoso, a colocação dele dentro de uma instituição total que rotula, que retira a própria individualidade desse infrator, não é? Então, há o domínio do rótulo, que nada mais eles utilizam, é um novo status. O Hole and Goffman é um novo status do indivíduo que ele acaba internalizando a imagem que os outros têm dele. Segundo essa teoria do etiquetamento, a identidade do indivíduo passa a ser definida pelo rótulo que a sociedade atribuiu a ele, ou seja, criminoso ou desviado. E assim, o rótulo afeta como o próprio indivíduo se vê. Essa teoria acredita que o indivíduo não tem como resistir a esse etiquetamento, a essa forma que os outros, eles atribuem, acreditam que o indivíduo acaba incorporando, inevitavelmente, essa etiqueta de criminoso que as pessoas deram a ele, e passa a se enxergar também como criminoso, ou seja, como as outras pessoas o percebem. E eles aceitam essa nova identidade, aceitam a identidade de criminoso, e aí começam a praticar novos crimes, ou seja, a desviação secundária, iniciando inclusive as carreiras criminais. Basicamente, esse o quadro da teoria da reação social. Meus amigos, e agora uma breve pausa para eu trazer um importante recado para vocês. O roteiro das aulas está seguindo um resumo que eu fiz baseado nas principais obras do mercado editorial brasileiro de criminologia voltados para concurso público. Caso vocês tenham interesse em adquirir esse resumo, no qual eu incluí, inclusive, um índice com palavras-chave referentes a todo o conteúdo programático, índice este que irá ajudar vocês a fazer aquela revisão véspera de prova, pré-prova, eu vou explicar como adquirir esse material na legenda da última aula dessa revisão. Acompanhem!